ele vai ter um período, ou melhor, maior também, menor não, maior, porque ele tem 80 anos de governo. Ele tem um período de 18 anos de guerra contra os moabitas, que vão ter por rei Eglon, e a guerra agora é contra a tribo de Benjamim. E aí o lugar da batalha da tribo de Benjamim ocorre em Jericó. Eude, este líder, este juiz, ele está também participando, ele vai participar, nós vamos ver, do período de Ruth, da narrativa de Ruth, a Moabita. Tá? Porque ele faz parte da família de Ruth, a Moabita. E Eude também era um homem que era canhoto, ele era filho de Geral Benjamita, e ele se tornou um líder que pegou o povo numa condição totalmente apostata, desviado, abandonado da parte da religiosidade, da prática da religião, e ele vai também restaurar a questão da prática religiosa, destruindo os altares estranhos e vencendo o rei dos Moabitas, que era Sangar. Mais tarde, nós vamos ter o próximo juiz, que agora já é do período dos filisteus, que vão atacar justamente a tribo também de Benjamim, tá? E aí ele seria um contemporâneo de Eude, e este vai governar, é um juiz menor, porque vai governar só 3 anos. Ou vai liderar só 3 anos, que é Sangar. E ele na verdade, seria um juiz que dá, vamos dizer assim, uma continuidade das atividades de Eude para completar a tarefa, a liderança e a responsabilidade que foi confiada a Eude. Então, o período dessa guerra durou-se de uma grande extensão, praticamente podemos colocar 20 anos, e teve como juízes Eude e Sangar. Um que reinou quase que 77 anos e o outro que reinou 3 anos para completar o tempo de 80 anos. O próximo juiz, agora, os opressores são os cananeus, e o próximo juiz é a Débora, que vai ter como apoio, como, vamos colocar aqui, auxiliar Baraque. Débora é uma juíza de grande destaque. Por que Débora é de grande destaque? Por ela ser mulher? Por ela ser mulher, primeiramente, pela estratégia que Débora utiliza, tá? E pela ameaça que agora surge, porque agora passa-se das tribos sulinas para as tribos do norte. E a ameaça agora vem por parte de Jabim e de Císera, 2 governantes. E agora o perigo é muito maior, porque Císera tinha sido rei em Azarote, em Arosete, e agora ele estava sendo rei novamente sobre um novo local, que era, nesse caso, os cananeus, Canaã, e ele contava com uma superioridade
bélica, porque tinha 900 carruagens de ferro e de armamentos para combater. Então, a estratégia que monta Débora, que Débora arquiteta, é uma estratégia que foi considerada um verdadeiro milagre da intervenção divina, porque, por vias humanas, Débora não tinha como vencer o exército, muito bem equipado por homens, por guerreiros e por armamentos e por carruagens que tinham os cananeus. E, além disso, Débora, além de ser salvadora do povo, ela desenvolveu uma estrutura política, no aspecto de uma estrutura tribal de Israel, que ela conseguiu organizar o povo de uma tal forma que, com o desempenho ainda do seu auxiliar Baraque, que seria tipo um general do exército, ela consegue destruir e desconstruir toda a astúcia, a estratégia, a estrutura bélica, o confronto armado por Jabim e Sísera contra eles, e Débora, então, derrota e consegue vencer a esses dois reis, derrotá-los, por fim, neles e nos seus governos e nas suas lideranças, ao ponto que ela também se torna depois uma profetisa, porque ela vai profetizar sobre Israel, e agora não só sobre uma região ou uma tribo, mas ela profetiza sobre Israel, ela é levantada para profetizar sobre Israel, e além de profetizar sobre Israel, ela ainda vai desenvolver uma atividade que acaba sendo um marco para a vida do povo, que é a atividade justamente de organizar o povo de uma tal maneira que o povo de Israel, que era pequeno em comparação aos cananitas e a estrutura deles, Débora consegue vencer com a estratégia, derrotar a Jabim, derrotar a Sísera, por fim neles, na verdade, eliminar eles, e profetiza sobre Israel, e aí, depois que ela vence a batalha, ela então compõe um dos maiores cânticos de vitória, que é o Cântico de Débora, que se torna não só uma poesia, mas também uma profecia. Então, Débora, na verdade, ela marcou um tempo de 40 anos, a tribo em que estava sendo alvo era Efraim, mas ela não lidera somente, ou julga somente, ou conduz somente a liderança de Efraim como juíza, mas também como profeta, que vai profetizar para o povo, todo o povo agora em conjunto. E a guerra vai ser uma guerra tão bem elaborada que vai se desenvolver no Monte Tabor, em Orozete e Ragoim, em 3 regiões, a guerra em que Débora e Baraque vão organizar o povo de Israel para vencer os cananeus. Alguma pergunta sobre Débora, alguma contributo sobre Débora, principalmente as mulheres aí, que têm em Débora, sempre que há congresso de mulheres, Débora é mencionada. Mas por que Débora é sempre mencionada? Porque Débora, na verdade, foi uma guerreira, foi uma mulher exemplar, usou uma estratégia de guerra surpreendente, foi uma mulher abnegada e foi também profetisa. Até agora foi a que chegou mais perto de organizar o povo como Josué fez. Sim. Até então era uma nação. Sim. Parece que no tempo de Juízes viraram tribos isoladas, países isolados e não uma nação. E no tempo de Débora, ela está julgando, atuando na tribo de Benjamim, porém, ela
organiza o povo a nível geral com a profecia que ela transmite como mensagem direta de Deus para o povo. Então, a atuação de Débora foi exemplar. Teve um marco, um significado. O próximo juiz é o mais famoso, né? Nós temos 2 juízes famosos. Sansão e Gideão. Gideão. O Gideão, primeiramente, ele vai vencer os midianitas. São 4 reis, né, que ele vai vencer: Oreb, Zeb, Seba e Salmuna, uma guerra que dura 7 anos. Ele vai ser rei durante 40 anos, e a tribo é a tribo de Manassés, e a batalha ocorre no Monte Moré. Algumas lições de Gideão. Primeiro, é a chamada dele. Gideão, ele não se apresenta, ele foge. Ele está em estado de fuga, ele está escondido. E está escondido no lugar mais improvável, não é? Um lagar que era um local para, vamos dizer assim, pisar a uva. Eles estão lá malhando o trigo. Então, estão fazendo uma atividade que era totalmente improvável, e local improvável, que era o lagar. Para que não fosse tomado pelos dominantes na ocasião, né? Sim, os midianitas. E tinha um detalhe ainda mais. Ele se encontrava num estado de fuga, de medo, acuado, e se achando o menor de todos. O mais incapaz. E aí, o que Deus fala para ele? Ser forte e corajoso. A mesma palavra que Deus fala para quem? Para Josué. Para Josué. Fala agora para Gideão. E aí Deus levanta Gideão. Só que Gideão, ele, ao contrário de Josué, vai pedir provas para Deus. E as provas de Gideão não foram qualquer provas. Foram provas para mover a esfera física. Não tem margem de dúvida. Não tem margem de dúvida. O sol teria que retroceder, não é? Depois, o velo de lã teria que ficar molhado, depois seco. Então, eram provas que seriam além de milagres, não é? Além de milagres, seriam o quê? Ações sobrenaturais que moveriam a esfera física, a esfera natural das coisas. Aí me ocorre uma outra pergunta. Todos esses juízes foram norteados, foram guiados por Deus, pela palavra de Deus? Eles ouviam a voz de Deus? Sim, todos, mesmo Sansão. Não. Nós vamos chegar em Sansão. Até o momento aí, vamos dizer assim, Gideão ganhou aí o primeiro lugar no pódio de ouvir a voz de Deus, mas ele fazia prova com Deus. Diferente dos que ele usava, né? Ele, na verdade, eu vou colocar aqui, que Gideão fez essas provas com Deus porque ele não tinha segurança. Os outros já estavam seguros. Não, Deus me colocou, eu vou, eu tal, pronto. Gideão não, e eu não. Ele tem até uma cautela com o próprio pai, com a família. Eu não. E aí, se é eu, então quero provas. E não é qualquer prova, não. Eu quero ver realmente se é Deus. Se for Deus, vai ter que acontecer isso. Audácia. Chega às margens de dizer que ele nem queria. E aí, além disso, depois, a terceira prova é a prova militar, né? Ele junta 22 mil homens, pensando assim, não, para vencer, eu tenho que ter um exército muito forte,
com um grande número de homens e estrutura militar para eu pôr fim nessa guerra. Aí Deus, né, faz mudar o entendimento, fazendo ele fazer uma prova, que no final, depois que a prova é consumada dos homens, de aqueles que realmente forem para ser os guerreiros de Deus, eles só terão que beber da água do ribeiro ajoelhados, que nem se fossem bezerros. Então, depois de sobrar somente 300 ao olhar humano, guerra perdida. Bom, aí remete à minha pergunta anterior. Ele não imaginou isso, ele ouviu Deus. É, claro. Mas olhar humano, guerra perdida, né? Eu tinha 22 mil. A olhar humano, estou pronto. Estou bem municiado. Agora, tenho só 300. Só que agora vem a quarta prova que Deus, e a demonstração de Deus na vida de Gideão. Gideão vai ver Deus utilizar aqueles 300 como se eles fossem 22 mil. E aí a ótica humana de Gideão muda para uma ótica divina, porque ele vai ver que Deus não conta com números, Deus conta com o poder dele, que faz o improvável acontecer. Deus é Deus das coisas improváveis. Onde deixa ele com bastante credibilidade com o povo, né? Sim. Então, Gideão marca. Eu vou colocar aqui até que desses juízes todinhos, ele foi o juiz que mais marcou. Teve o outro que marcou, que nós vamos tratar também na vida dele, Jefeté. Mas o Gideão marcou no sentido de comunhão, de provas com Deus, de Deus mostrar de uma forma, sabe, que rompeu o entendimento humano, que rompeu a esfera física, a esfera natural das coisas. Então, é algo ainda muito mais marcante o acontecimento, a proposta, o desenvolvimento das ações da vida de liderança de Gideão do que dos demais. Ainda assim, no final da vida dele, parece que eles, sim, se sentiu um fracasso, né? Se sentiu um fracasso, porque eu vou colocar que Gideão era um homem constante. Ele era um homem constante. Ele precisava, não inconstante moral, não inconstante espiritual, não. Inconstante no sentido de ele não tinha aquela convicção de uma forma de que teria uma coragem, uma força que nada iria abalar. Ele sempre precisava de uma prova, ele sempre precisava de uma intervenção, ele era um homem dependente. Eu falo um fracasso no sentido assim, ele ainda era juiz e o povo já tinha se bandeado para o lado ruim de novo. Porque, na verdade, ele era um homem que ele não usava daquele punho dos fortes que os outros utilizavam. Ou seja, os outros levaram o povo a adorar ao Senhor. Porque tinham autonomia, não é que tinham autonomia, tinham mais, vou dizer assim, tepidez, coragem, convicção de quem é a minha chamada, quem está comigo, e o que eu tenho que fazer acabou. Pois já Gideão, não. Exigiam que o povo consertasse. Gideão não, Gideão ficava naquela... Dava uma certa liberdade. Entendeu? Na verdade, Gideão não tinha tanta convicção assim, não. Toda hora precisava de uma prova. Toda hora precisava de um reforço. Toda hora precisava de uma visão de apoio, né? De algo sobrenatural acontecendo para poder resgatar, não é? E aí,
Agora vem um homem que esse eu quero tirar algumas questões aqui para nós pensar. Jefeté. Esse eu fiquei com raiva dele, só de ler. Jefeté, certo? Ele, ou melhor, antes dele vem Tola e Jair. Tola e Jair são dois juízes pequenos, ou juízes menores. 23 anos cada um, são na região de Zacar e Gileade, não é? As tribos em que eles estão defendendo, e estão fazendo uma guerra travada contra Abimeleque, não é? E Tola e Jair são praticamente contemporâneos de Gideão e tribos distintas. Gideão está em Manassés, Tola e Jair está em Isacar e Gileade, né? Mas não tem grande destaque a atuação de Tola e nem de Jair. Agora, vamos para Jefeté, que esse eu quero tratar com mais tempo. Jefeté, ele está guerreando, certo? Contra os amonitas. Mas quem era Jefeté? Jefeté, ele também era outro improvável. Por quê? Ele era, para o povo judeu, o avesso dos avessos, porque o povo judeu era um povo moralista e um povo cheio de tradições. Então, Jefeté era filho de uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. Automaticamente, o povo não aceitava ele. De tal forma que o próprio texto relata que os irmãos dele, porque ele morava com o pai, os irmãos dele não aceitavam ele. Não, isso aí é mulher estranha. O que quer dizer aquele termo ali, mulher estranha? Mulher estrangeira, mulher adúltera e uma prostituta. Então, moralmente, ele contrai uma condição moral negativa da parte da mãe que afligiu ele. E aí, automaticamente, é expulso da casa. Não é? Vai para uma região onde estavam os improváveis. Estavam os desclassificados, né? Ou estavam aqueles que tinham uma vida praticamente... Estavam numa margem, né? E numa margem de... A sociedade ali. E, vamos assim, naqueles que viviam a margem da sociedade, que seriam, quem sabe, o descaso da sociedade, aqueles que não tinham nenhuma moral sequer, não é? E aí estava ele lá. Agora, o que vai marcar é que quando ele estava lá, ele consegue contrair uma liderança. Ele consegue crescer, desenvolver um governo, desenvolver uma liderança que os rebeldes, como eram chamados, se tornam... Os renegados também, né? Igual Davi. Na verdade, podemos até colocar um tipo de Davi, né? Um tipo de Davi, uma alegoria de Davi, uma representação de Davi. E aí os rebeldes, né, crescem. Os rebeldes tornam-se um exército forte, não é? Só que agora a história muda. Agora a cadeira vira. Você já viu aquela expressão da cadeira virou? Por que a cadeira virou? Porque aqueles que rejeitaram a ele, agora tem que ir lá pedir bênção para ele, né? E vão lá pedir o apoio. Vão lá pedir o socorro, né? Não, será que tem como você e esses rebeldes, esses sem moral, que nem você, ir lá? Eu estou parafraseando aqui, né? Ir lá
para nos defender, ele poderia dizer, não vou. Pronto, acabou. Mas Deus deu a ordem. E ele, para até lavar a honra da mãe dele próprio, e obedecer à ordem de Deus, vai. Só que aí é que vem a situação. A guerra começa, há momentos de fracasso, e aí ele vai fazer o quê? Um voto com Deus. E o voto... eu fiquei com raiva dele. E esse voto foi o voto infeliz. Por que o voto infeliz? Porque você deve pensar. Voto, na época do Antigo Testamento, eu analisando os votos do Antigo Testamento, grande parte desses votos nunca foram pensados. A pessoa que fazia um voto nunca pensava. Fazia no impulso da emoção, do sentimento, da consequência, da causa. E aí, Jefeté faz um voto totalmente errado, totalmente inconsequente. Ó Senhor, eu faço um voto contigo. Qualquer que sair da porta da minha casa, quando eu estiver retornando da guerra, ao meu encontro, eu vou entregar a ti em sacrifício. Na verdade, ele pensou que ia sair um animal, né? Mas da porta da casa sai mulher, da porta da casa sai filho, sai criado, não é? Animal é o mais improvável. Quando o dono chega, só se lá tivesse cachorro, né? Mas não tinha criação de cachorro naquela época. Tinha criação de cabrito, de cabra, de bode, né? Mas pensa só, professor. Da sua casa, chegando o senhor, alguém que não é querido vai te receber na sua chegada? Era totalmente perceptível que uma cabra não ia sair, que um cabrito não ia sair, como ele pensava. E aí que ia sair, claro, um esposo, um filho, um parente, um pai, mãe. A quem tinha entendimento, quem tinha raízes, quem tinha sentimentos. Ele, na cabecinha lá dele, na hora, pensou assim, vou fazer um voto, porque daí se sair a primeira cabra, o cabrito, o bode que sair lá, eu... Mas aí, o voto estava já feito, né? E quando ele chega da guerra, acontece o que ele menos esperava. Sai a única filha. A única filha ao encontro dele. E aí, o voto estava já feito. Agora, mais hombridez de tudo isso é a filha. É o dela. Rapaz, a filha que tem hombridez. Porque a filha fala assim, pai, o senhor fez o voto? Não cancela o voto. O voto está feito. O senhor não pode cancelar esse voto, pai. Independente de ser eu, sua filha, eu aceito o voto porque o voto está feito, o senhor tem que cumprir ele para que o povo seja resgatado. Assim, vamos imaginar, se ele fez esse voto com Deus e Deus deu a vitória, que ele aceitou. A parte dele ele tinha cumprido. E aceitou porque ela afiançou, né? Não, eu digo na ocasião da batalha. Na ocasião da batalha, quando sim. Ele chegou lá, ele quis retroceder, mas aí a filha avançou. Não, agora já está feito. E eu me entrego, eu me ofereço, eu quero ser